evoluiu bastante. Isso permitiu que grande parte das pessoas conseguissem ter uma formação bastante superior à média nacional e depois não encontravam colocação dentro da sua própria cidade. Esse é um problema relevante e muito, muito importante. O que é que a autarquia pode fazer para inverter esse problema? Bom, eu acho que o que a autarquia pode fazer é conseguir que Espinho volte a ter precisamente esse sucesso. Ou seja, Espinho foi vítima do seu próprio sucesso na medida em que não se soube reinventar. Houve uma geração que foi particularmente bem sucedida, de exponentes, o que é bom. Houve uma geração depois a seguir que, face à sua formação, a sua formação já não era compatível com o estado de desenvolvimento da cidade. E, portanto, eu acho que a única maneira de Espinho verdadeiramente ter alguma importância e voltar a recuperar emprego só pode ser por intermédio de voltar a ser a cidade cosmopolita que foi e a cidade atrativa que foi. Se assim não for, meus queridos amigos, podemos dizer o que quisermos, podemos dizer que vamos deitar dinheiro público em cima dos problemas, mas não vamos resolver nenhum dos problemas. Isto significa também o quê? E esta é uma discussão grande em quem debate as questões da juventude há muito tempo, é que eu manifestamente não acredito em sindicatos de juventude. Digo isto com toda a franqueza, se perder muitos votos, estou perfeitamente não preocupado com isso. Há muitos anos que defendo isso. Porquê? Porque eu não acho que, por exemplo, como disse o Carlos, é uma divergência aí, que nós devemos juntar os jovens com os decisores políticos. Eu acho que os jovens, em grande medida, devem ser decisores políticos. E, portanto, essa é uma decisão absolutamente de fundo. Eu acho que nós devemos tomar em mãos o nosso próprio caminho. E para tomarmos em mãos o nosso próprio caminho, eu aqui, com toda a franqueza, mais do que dizer que a autarquia pode criar as condições para que vocês tenham sucesso, eu acho que é mais fácil dizer que vocês têm que tomar as iniciativas corretas para terem sucesso. E, em grande medida, o futuro depende de vocês. Eu olho para o FEST e pergunto ao FEST, que é hoje uma organização fantástica, eu estive, aliás, na inauguração do último ciclo de cinema, eu pergunto ao FEST quais foram os apoios públicos que teve para nascer. Provavelmente poucos, nenhuns, mas fê-los. Conseguiu? Para nascer, por acaso, não tivemos nenhum. Nós juntamos o nosso dinheiro para fazer o registro. Lá está. E tomaram o futuro em vossas mãos. Eu, com toda a franqueza, significa isso que os poderes políticos não devem fazer nada? Não, claro que não. Agora, as políticas de juventude, e por isso é que eu não defendo uma política sindical de juventude, com toda a franqueza, porque isso implicava por uns contra os outros e não é isso que se pretende. A única forma de verdadeiramente ajudar os jovens, ou de nos ajudar, peço desculpa, é através de políticas transversais. O que é que são políticas transversais? São políticas que consigam compreender um largo conjunto de vetores e em que possam até ter os jovens como destinatários finais, é verdade, mas elas têm que ser políticas transversais a toda a construção da cidade. É por isso que nós dizermos como é que vamos combater o desemprego jovem, sem antes dizermos como é que nós vamos voltar a ter Espinho na moda, sem antes voltarmos a dizer como é que nós vamos fazer de Espinho um centro cultural, que eu acho que é o que Espinho deve apostar. Sem antes definirmos, sem antes pararmos para pensar quais são os pontos absolutamente cruciais do desenvolvimento da cidade, julgo sinceramente que estamos a fazer promessas para não serem cumpridas. Obrigado, estamos a ultrapassar o tempo disponível, definido pela organização. Eu queria só concluir dizendo o seguinte, em relação ainda ao desemprego. O desemprego cria-se, combate-se, aliás, apenas de uma maneira, criando empresas. Não há outra maneira de criar emprego. Não há emprego público que nos valha neste momento. E, portanto, a única maneira que vejo que a autarquia pode, e se deve, já devia ter feito, aliás, é ajudar à criação de empresas e ajudar à criação de movimentos culturais que criam emprego e que criam dinheiro e que criam riqueza. E aí sim, acho que a autarquia tem uma palavra a dizer. Tudo isso está na vossa mão. Mas é por isso é preciso gostar e estar apaixonado pelos jovens e não ter medo que eles falhem. Muitas das empresas, e terminarei, muitas das empresas que vocês criarem vão falir. Não há a menor dúvida. Mas muitas serão um sucesso. Ou se calhar só 2 ou 3. Isso é que é significativo.
O que eu acho sinceramente que falta, e acho que essa é a única verdadeira aposta que a autarquia deve fazer, é permitir incentivar, a criação de empresas, 2, a criação de movimentos culturais e sociais ligados quer à música, quer ao cinema, que são os pontos mais fortes em Espinho, que permitam que nós tenhamos aqui um verdadeiro nicho de mercado em alguns setores. Obrigado. Vamos então passar a palavra ao José e tem 7 minutos. Muito obrigado, boa noite a todos. Queria primeiro saudar o FEST pela iniciativa e agradecer o convite que nos foi feito e estamos aqui com muito prazer. Segundo, saudar todos os presentes, esta plateia de imensos jovens que estão aqui por uma questão de cidadania e por uma questão de participação. Eu não tenho a vantagem do Diogo, que já fiz 50 anos, nem como jovem agricultor posso ser, contudo tenho 2 filhos um bocadinho mais novos do que vocês e, naturalmente, que todas estas temáticas me preocupam. Primeiro, enquanto pai, e segundo, enquanto também um ator político, apesar de ser um ator político recente, recém-chegado também aqui à política, também com um espírito de participação cívica. E aquilo que eu gostava, relativamente à política de desemprego, era viver num país que não promovesse políticas económicas que levem a que 40% dos jovens estivessem desempregados. Isso era o que eu gostava. E é neste país que nós, infelizmente, vivemos. E qualquer política e sucesso de políticas para os jovens é que todos tivessem emprego. Isto é que era o ideal. Isso é que era o sucesso de qualquer política de juventude. Era isso que era preciso fazer. E é isso que não é feito a nível nacional e que depois também se repercute, obviamente, a nível local. Porque como disse o Diogo, isto é tudo transversal, está tudo implicado. Em Espinho, no final de 2012, nós tínhamos 1.038 jovens desempregados. 32% dos desempregados em Espinho eram jovens. Jovens com idades inferiores aos 25 e até aos 35. São 32%. E o emprego em Espinho não se cria só para os jovens. Cria-se porque tem que se criar uma nova dinâmica económica, uma nova dinâmica social que traga riqueza, que traga atividade económica, que traga aquilo que é tão preciso para Espinho, que é crescimento económico. E pensar que vamos criar empregos para os jovens sem criar esta dinâmica de crescimento é pura ilusão, é um puro erro. Por isso é que nós, no Partido Socialista, pensamos o crescimento económico, pensamos uma estratégia de crescimento económico. E por isso apostamos claramente, por um lado, no turismo, não no turismo só da praia, no turismo sazonal, mas no turismo cultural, como bem o FES o faz já, e é um grande vetor de crescimento. Pensamos também no turismo do ambiente. Temos uma lagoa de Paramos que está perfeitamente abandonada, que está desaproveitada, que tem valências do ambiente também importante, da sustentabilidade para os jovens, para o futuro deles. Queremos, por exemplo, pôr a lagoa de Paramos, integrá-la no Polis. No Polis da Ria de Aveiro, onde há 80 milhões de euros disponíveis. Porquê é que nós não nos candidatamos? É isto que é preciso fazer, é criar estas dinâmicas, não só aproveitar a praia. Temos ondas fantásticas no mar, temos escolas de surf, podemos fazer aqui atividades permanentes de surf. Temos associações como o FEST, como o Cinanima, que promovem atividades, como a Academia de Música, que promovem atividades culturais todo o ano. É isso que nós precisamos. Precisamos de quebrar a sazonalidade do turismo em Espinho, criando condições para ter outro tipo de turistas, para ter outro tipo de condições que tragam cá os turistas. Mas para isso também precisamos de novas hotelarias, precisamos de novas valências hoteleiras, precisamos de, se calhar, guest houses, mais, de hostéis, novos hotéis. É isso que nós precisamos de criar esta dinâmica integrada de crescimento económico. Porque o Espinho tem um desemprego crónico, global, que é grande, um desemprego que já é estrutural. E numa altura em que Espinho perde população, e perde população residente e população ativa, toda esta situação se agrava. E, portanto, temos também aqui a questão demográfica que temos que combater. Portanto, é exatamente no vetor do apoio à criação de novas empresas, na criação de novas startups,
e, sobretudo, no apoio ao empreendedorismo, do vosso empreendedorismo, em consonância com as escolas, em consonância com os agrupamentos das escolas, na criação e na elaboração de um projeto educativo do Concelho de Espinho que integre todas essas valências. Vocês sabem que o ano passado, o ano letivo passado, Espinho ganhou um prémio no concurso, no projeto Anima, um grupo de jovens da Escola Ramos de Almeida que se candidatou e que ganhou um prémio que tem já uma patente registada. Portanto, e é preciso dar as condições para que vocês possam fazer. Isto é um processo também educativo. Portanto, aqui a dificuldade é a transversalidade de todas estas políticas. Espinho, por norma, não tem políticas educativas. Tem medidas a bolso, e é isso é que é preciso realçar. E essas medidas a bolso tendem a ser desagregadoras, tendem a ser não integradas. E, portanto, quando nós não temos uma estratégia, quando não sabemos para onde queremos ir, obviamente que essas medidas não produzem os efeitos que nós desejamos, que é precisamente a criação de emprego. E essa é que é, digamos, a estratégia. E nesta criação de emprego, além de darmos condições para que startups se instalem em Espinho, por exemplo, temos ali a zona toda do primeiro piso do mercado, com ótimas salas, que a Câmara pode ceder a preços, rendas a preços simbólicos, por exemplo, para instalar ali startups. Como diz o Diogo, umas vão falir, outras há de ter muito sucesso. Tudo isto é um processo de construção, é um processo de iniciativa. Como dizia aqui há tempos o diretor do Museu em Lisboa, do museu onde estava a exposição da Joana Vasconcelos, a crise não tem a ver com a criatividade. Nós, tendo ideias, tendo criatividade, muitas vezes não é questão do dinheiro que condiciona. É preciso ter realmente uma estratégia, é preciso ter um pensamento estratégico. Obrigado, José. Terminamos os 7 minutos. Vamos dar a palavra ao Fausto para 7 minutos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e obrigado pelo convite. Portanto, isto é um bocado longo porque há um enquadramento que já foi feito e que eu gostava de dizer algumas coisas. Primeiro, gostava de aproveitar a presença da CDU com gente jovem, que normalmente não é hábito, embora veja aqui pessoas mais crescidas, e normalmente os jovens sabem da CDU ou do PCP o que os outros querem que se saiba, normalmente ou caricaturizado ou deturpado. De maneira que, sobre o enquadramento da comunidade europeia, eu queria só dizer que há aqui um problema por trás desta crise toda, e o problema quanto à CDU e quanto ao PCP, do que eu sou militante, é uma coisa que se chama capitalismo. Portanto, o capitalismo é um sistema que não é o sistema final histórico, apesar de nos quererem vender essa, e é um sistema que só sobrevive porque, para um ser rico, tem que haver muitos pobres. O Almeida Garrett já dizia isso antes de Marx, e o Marx aprofundou esses estudos. Portanto, isso é o que nós achamos. A comunidade europeia quis assumir como um dos pontos capitalistas para ter mais força para se bater contra os Estados Unidos e contra o Japão, na altura, nesses grandes centros. E o que nós estamos a viver chama-se uma crise do capitalismo. O capitalismo, ciclicamente, tem crises, forçosamente, porque uma questão muito complicada, eu não vou passar aqui a passar horas, e são essas crises que têm que ser sempre pagas por aqueles que têm menos. Portanto, quem trabalha paga a crise, os que a promoveram normalmente ganham dinheiro com essa crise. Estamos numa Europa de crise. A crise não é igualmente distribuída por todos, como já aqui ouvi hoje dizer, não, é distribuída pelos países que estão mais fracos, os mais fracos ficam mais fracos, os mais fortes ficam mais fortes. A questão autárquica, já lá estou a chegar, é um problema grave, porque nós, como temos em Portugal atualmente mais de 2 milhões de pessoas no limiar da pobreza, que é isso que esta crise nos trouxe, as coisas começam a ser muito complicadas. Quando nós sabemos que a receita que nos levou à miséria e esta situação desesperada em que nós vivemos continua a ser intensificada, normalmente o doente está muito doente com medicação, tem que se mudar a medicação. Não se pode intensificar essa medicação porque normalmente morre. Ora, o que nos estão a tentar fazer, através de um governo que está desacreditado e que está moribundo, com o auxílio do PS, que deu não no momento certo, é precisamente continuar uma receita que nos está a levar à miséria. Dentro desta situação nacional,
regressamos ao nosso concelho de Espinho, que tem uma dívida de 47 milhões. Portanto, 40 milhões foram deixados pelas câmaras do Partido Socialista e que já foram avançados de mais 6 milhões por esta Câmara. Portanto, esta é a primeira questão. E estar a fazer promessas, seja aos jovens, seja a idosos, seja a trabalhadores, seja a patrões, sem focar este problema, é demagogia. Não é? Portanto, a primeira questão que a Câmara de Espinho tem que fazer é pôr mãos à obra e saber o que é que se passa, como é que nós conseguimos melhorar, sem matar o Conselho, conseguimos menorizar e diminuir esta dívida de uma maneira sustentável. Questões de... Eu vou ter que saltar para longe, não, vai cortar o pio, ainda não falei dos jovens. Portanto, eu posso depois falar sobre a dívida, que soluções é que a CDU poderá ter para esta dívida seríssima, muito complicada e que convém ser clara para toda a gente. Em relação à juventude, o que é que a CDU acha que se deveria fazer aqui no Conselho? Portanto, o Conselho, primeiro, é um Conselho que está a envelhecer cada vez mais. Os jovens gostam muito de Espinho, mas se Espinho não tem casas minimamente baratas para dar, vão viver para outro sítio. Se Espinho não tem trabalho para lhes dar, vão trabalhar para outro sítio. Ou se calhar, até serem desempregados noutros sítios, não em Espinho, porque o problema do desemprego é muito grande. Eu ouvi falar muito em empreendedorismo, mas gostava de falar também de laboral, porque falar de empreendedorismo a quem não tem trabalho ou quem é explorado a recibo verde nos call centers, por exemplo, é um bocadinho uma falácia. Portanto, o que é que nós conseguimos fazer cá em Espinho? O que é que nós deveríamos fazer cá em Espinho? Primeiro, deveríamos tentar assegurar habitação barata, ou habitação, construção a custo controlado, ou rendas controladas para jovens. Devíamos tentar que a rede escolar funcionasse ainda melhor e os apoios, inclusive para o ensino superior, pudessem funcionar melhor também. A nível de desporto, portanto, a CDU tem 4 eixos de crescimento para Espinho: cidade da juventude, cidade do ambiente, cidade da cultura e cidade do desporto. Portanto, os 3 eixos, para além da juventude, estão muito ligados aos jovens. Resumir, suponho que esteja a acabar o tempo, depois posso desenvolver mais. Resumindo, e dentro daquele texto que me foi confiado já há um tempo, eu não recebi as questões, não recebi o texto, parece-me que poderia resumir quase o problema da Declaração de Braga era a temporalidade e a responsabilidade dos jovens, ou seja, era a criação de uma Casa da Juventude que fosse gerida pelos jovens com a participação da municipalidade e onde houvesse um espaço cultural, onde houvesse um espaço lúdico e, sobretudo, onde houvesse um local onde os jovens pudessem gizar eles próprios as suas sugestões de desenvolvimento de política da juventude. Esse penso que seria o grande passo dentro desta política de juventude, que tem a ver, como eu disse, com emprego, portanto, criação de empresas, estou de acordo, não é? Com o que se disse, criação de empresas cá em Espinho, é preciso disponibilizar terrenos, é preciso disponibilizar a facilidade de instalação aqui de empresas, micro, pequenas e médias empresas, que tragam mais-valias tecnológicas e, sobretudo, que se baseiem na formação laboral, da formação dos seus trabalhadores e, sobretudo, também incentivar a parte desportiva, que tem grandes tradições cá em Espinho ligadas à juventude, naturalmente, há a vertente marítima, praia, todos os desportos que nós possam aparecer, e há desportos que, misteriosamente, não há cá em Espinho. As tentativas de basquetebol, por exemplo, cá em Espinho sempre foram um pouco frágeis e nunca se percebe porque é que Espinho é a capital de voleibol e reconhecidamente, e, por exemplo, há desportos bastante importantes que deveriam ser introduzidos. Aí acho que há uma palavra da municipalidade a poder, do ponto de vista de formação, quase, enfim, estou a dar um exemplo. Por último, podia só concluir que é a parte ambiental, que é a sugestão da CDU de criar um parque ambiental em Baramos, que incluiria observação científica, turismo, ecoturismo, centro de saída de ciclovias e de turismo pedestre e, sobretudo, a possibilidade de termos um polo universitário ligado a esse ecossistema e ao mar, avanços do mar, costa, etc. Obrigado, Fausto. Continuar com este debate. António, do Bloco de Esquerda. Recordo que a questão tem a ver com as questões do desemprego jovem. Eu, se pudesse descansar o microfone, não houver problema com nível técnico. Tem que ser coisa. Ok. Devido às novas tecnologias e ao ser só jovens, é mais por causa da gravação. Por isso é que eu perguntei se pudesse. Boa noite a todos. Agradeço ao FES a possibilidade de virmos aqui falar de juventude. E para nós, do Bloco de Esquerda, é muito grato falar de juventude. Até porque, isto fazendo assim um cálculo rápido, julgo que
o Bloco de Esquerda é o partido que se apresenta a estas eleições autárquicas com uma faixa etária média, mediana mais baixa de qualquer um dos outros partidos. Julgo eu, não estou. Eu sei que o CDS também quer para si essa prerrogativa, mas depois nós fazemos contas, mas julgo que não. Portanto, é essencialmente formado por juventude, temos muita juventude e, portanto, estamos muito focalizados naquilo que são os problemas da juventude. Antes de entrar propriamente na resposta à pergunta que me foi feita, só aqui duas imprecisões. Uma tem a ver com a declaração que o Diogo preferiu, que diz que, de facto, Espinho atingiu, ou os habitantes de Espinho atingiram um nível profissional de tal ordem que depois não souberam potencial e deixaram que isto acabasse por chegar a este ponto. Eu não concordo. Não foi isso que eu disse. A cidade é que não teve ao nível dos seus habitantes, foi totalmente diferente. O que me parece é que as políticas, ou a falta delas, enfim, levaram a que isto chegasse a este ponto. De qualquer das formas, objetivamente, ouvi aqui falar enfim, de muitas formas, tanto ou quanto ambíguas, de criarmos emprego para a juventude em Espinho. Nós temos, objetivamente, ideias, temos propostas. Pensamos que, essencialmente, e em primeira instância, a autarquia não se deve demitir da sua obrigação de apoiar os jovens e de criar emprego para os jovens, de lhes dar todo o apoio necessário naquilo que forem as suas ideias de criarem os seus próprios empregos, naquilo que forem as suas ideias de apresentarem os seus próprios projetos. Para isto é essencial a criação ou a implementação de um gabinete municipal que esteja especialmente vocacionado para isto. Isto é uma ideia concreta. Um gabinete camarário, um gabinete municipal que possa apoiar não só os projetos que os jovens apresentem, facilitando-lhes acesso aos concursos europeus, dando formação na área da indústria, na área do comércio, proporcionando, sei lá, potenciando e dinamizando o crescimento económico do Concelho, porque um dos principais problemas também com que a juventude se para aqui em Espinho é com o arrendamento dos espaços que pretende alocar para qualquer um dos seus negócios. Era essencial estabelecer contactos com os proprietários, criar uma bolsa de rendas a preços controlados, até porque os próprios proprietários, aos preços que eles pedem pelo arrendamento das casas, têm-nas devolutas e os espaços devolutos, as casas e os espaços comerciais essencialmente, que é disso que se trata agora, uma vez que é a criação de emprego que nós estamos a debater. Era essencial que esse gabinete pudesse fazer o intercâmbio entre quem pretende alocar um espaço e quem o pretende e os proprietários desse mesmo espaço, criando rendas a preços controlados, de forma a que se possam instalar aí os nossos jovens, essencialmente tanto priorizando os nossos jovens, não é? Com as suas ideias e com os seus projetos de investimento. Ora, isto tem que passar, em primeira instância, pela autarquia. Só a autarquia é que tem meios e consegue abrir as portas para agilizar todo este processo de ajuda à juventude. Portanto, basicamente, na criação de emprego, nós julgamos que isto tem que ser medidas tomadas localmente. Tem alguma limitação de impacto, porque essas têm que ser também coordenadas com aquelas que possam ser feitas a nível nacional, porque há de facto problemas a nível nacional, nós sabemos que isso existe, são gravíssimos, não nos podemos demitir disso nem ter ações absolutamente isoladas, mas temos que, em primeira instância e localmente, começar por fazer alguma coisa, e cabe à autarquia fazer alguma coisa. O Bloco de Esquerda preconiza a criação de um gabinete especialmente vocacionado para este tipo de situações, para a juventude especialmente, desenvolvendo também, enfim, a sua atividade a todos aqueles que precisam de emprego e que estão em situações de carência absoluta no nosso Concelho, e são demasiados já. Agora tem um minuto, se precisar. Está feito. Muito obrigado.
Vamos então avançar para a segunda questão da noite, que foi colocada pela FEST. Vou passar à leitura da questão. A política de juventude, concertos de bandas de garagem, skateparks e centralismo de gestão de iniciativas para os jovens em instituições camarárias claramente já não se adequa à realidade e exigências da juventude do século XXI. Tem de ser incluída e voz ativa nas decisões que a influenciam diretamente. Recentemente foi decretada a obrigatoriedade da existência do Conselho Municipal de Juventude nos diversos municípios. Que iniciativas estão previstas para uma cidadania ativa e uma participação forte e com voz por parte dos jovens experientes na governação pelos próximos 4 anos? Haverá alguma sensibilidade especial para dar voz a uma geração que será o futuro da cidade? Vamos começar então desta vez pela parte esquerda, portanto vamos dar a voz ao António, por favor. Ora bem, uma primeira nota de acordo com esta afirmação está presente a pergunta. As políticas de juventude não podem ser tratadas, não podem tratar os jovens como ignorantes ou desinteressados da vida pública. Por isso, para além da instalação de equipamentos para a prática de desporto e da qualidade de vida, para além da organização de eventos culturais, é preciso ir muito mais longe. Os conselhos municipais, só por si, enfim, podem ser um passo, mas não vêm a resolver tudo. Porque, ao fim e ao cabo, o Conselho Municipal não vai dar o poder de deliberar aos jovens. Vai-lhes proporcionar, enfim, encontros e tecer algumas ideias sobre aquilo que pretendem, mas as suas ideias não vão ser vinculativas. Portanto, isso só por si não vai dar o poder aos jovens que eles precisam para implementar as suas práticas. E espero não me enganar, mas julgamos que isto vai ser mais uma organização para inglês ver. Pensamos nós. Porque é um órgão meramente consultivo, ou pelo menos é isso que parece. Quanto a nós, é necessário que a política e os partidos se abram à sociedade, que envolvam a sociedade na discussão e a resolução dos problemas, que qualquer resolução que seja tomada seja em função das pessoas, neste caso dos jovens. Terão que ser os jovens a dizer o que querem e terá que ser vocacionado para o interesse deles que o poder e as autarquias, neste caso, se devem direcionar. Pensamos que é melhor que os jovens para identificar os problemas que os afetam. Julgo que só os jovens é que podem dizer que isto está mal, eu quero assim, eu quero assado, todos eles em conjunto e uma só voz. Por acaso, há relativamente pouco tempo, fizemos um pequeno debate público acerca da prática do skate e tivemos cuidado de convidar jovens que praticavam o desporto. Só eles é que nos puderam informar quais seriam os melhores locais para a prática do skate. Entretanto, a autarquia montou supostamente um parque de skate que, enfim, gastou um valor de dinheiro naquilo e aquilo não é aproveitado por nada nem por ninguém. Continuam os jovens a praticar skate aí nas ruas, correndo riscos e pondo as outras pessoas em risco, quando a autarquia de facto não tem uma política de auscultação daquilo que interessa, daquilo que os jovens querem. Este é um exemplo. Julgo que, basicamente, no nosso programa de ação, é preciso, antes de mais, que sejam tomadas decisões em função daquilo que a juventude, neste caso a população ou a juventude, quer. É preciso abrir à participação as decisões da Câmara, com um orçamento participativo, um orçamento municipal participativo, em que as pessoas e os jovens, neste caso, possam dizer o que é que lhes faz falta, o que é que pretendem para o seu desenvolvimento, o que é que entendem que deve ser o caminho para a criação de emprego, compete aos jovens e só aos jovens decidirem sobre isto. E têm a autarquia a obrigação de os auscultar, de criar mecanismos para que esta auscultação seja efetiva, dia a dia, e seja sempre presente, para que os jovens possam se sentir apoiados e assim conseguirem, de facto, criar o seu próprio emprego e o seu próprio desenvolvimento. Obrigado, António. Vamos passar a palavra ao Fausto, a CDU. Portanto, acerca diretamente da pergunta que fala das bandas de garagem, os grafistas e os skates. Eu não sei se estão na mão, se não estão. Agora, o que eu acho é que nem devem ser incentivados à força, nem devem ser proibidos. Portanto, e aí estamos de acordo com a democracia participativa que o documento falava. E penso que a democracia participativa é absolutamente urgente chegar, porque a democracia formal começa a ser cansativa. Há muita gente que se afasta da vida democrática
e que acaba por ser um pouco perigosa essa situação, porque se nós não aproveitarmos os direitos ainda que temos e que estão a ser pouco a pouco retirados da democracia formal, aí poderemos avançar depois para outros tipos de democracia. Se começamos a fugir, e sobretudo a abstenção, coisas assim do género, eu acho que as pessoas devem pensar duas vezes